Olá, amigos do Hora H, tudo bem? Aqui é o professor Elvio Maia. Estamos hoje aqui com a grata satisfação de receber meu ex-aluno, amigo, radialista, famoso em toda Minas Gerais e, por que não, o Brasil? Porque na internet que está hoje, você também está em todo o Brasil, que é o Dirley Freitas. Dirley, tudo bem? Meu professor, primeiramente é uma grande satisfação estar aqui hoje, agradecer o convite e nós vamos bater um super papo nesse podcast Hora H, justamente porque nós temos muita coisa boa para falar, muitas histórias para relembrar e, principalmente, falar um pouco desse Elvio Maia professor, desse Elvio Maia educador, desse Elvio Maia formador, desse Elvio Maia que olhou e olha a simplicidade de cada um e consegue extrair de cada um a importância que aquela pessoa merece. Então, para mim, é uma satisfação muito grande e vamos junto. Dirley, aqui dando início à nossa conversa, né, que foi muito importante, que eu lembro quando eu entrei no Colégio Tiradentes em 1988. Um dia, a Alba Lima, né, ela fez aquela entrevista comigo lá, e a dona Orlando, e estava um capitão, sabe? Aí eles falaram assim, como é que o senhor vai fazer um planejamento para as Olimpíadas do Colégio Tiradentes, faltando apenas 30 dias para a competição das Olimpíadas do Tiradentes, né? Aí eu falei assim, dona Orlando, então eu estou no lugar errado, porque eu pensava que o Tiradentes era mais organizado. Um negócio desse jeito para mim não serve, não. Aí, Dirley, não, eu estou só vendo aqui, o que você ia falar, né? Aí os meus concorrentes, não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, né? Resumindo, isso foi a importância da decisão de falar a verdade, o que pensa, para entrar no colégio da Polícia Militar, que foi, para mim, Dirley, das coisas mais importantes na minha vida, porque foi dentro da Polícia Militar que eu aprendi muito. E ali, quando nós começamos o nosso trabalho em 88, peguei você na 7ª série. Na 7ª série, aquele aluno, eu nunca esqueço de você, porque você vinha sempre conversando comigo, eu te dava aquela atenção toda especial. O que representou o Colégio Tiradentes para você? Professor, eu acho que a educação, ela passa primeiro pelo educador. E eu sempre fui um aluno problemático, sempre fui um aluno que enfrentei muitas dificuldades por causa do problema de visão, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais aprofundadamente sobre ele. Mas eu via no professor Elvio Maia uma coisa que a gente tem que desenvolver pelo nosso mestre, que é a confiança. Porque quando a gente tem algum problema, professor, a gente sonha em ser tratado como igual. E você, com muita propriedade, com muito jeito, sempre teve essa capacidade de se aproximar do aluno que tinha algum problema. Tanto é que eu era um péssimo aluno, tanto é que eu tomei 3 bombas na 7ª série. Tomei 3 bombas e fui compreender a importância do ensino depois de muito tempo. Depois que eu fiquei mais velho, que eu escutava o meu pai ecoando dentro da minha cabeça assim, você tem que estudar, eu lembrava do senhor, falava de lei, você tem que se esforçar, porque eu me esforçava na aula de educação física. Eu me esforçava com todas as minhas dificuldades na aula do professor Elvio Maia, por quê? Primeiro que eu queria agradar o Elvio, porque era um cara que confiava em mim. Segundo, porque eu queria fazer educação física, porque eu sentia bem que era a melhor aula que tinha naquela escola. Terceiro, porque eu esperava chegar a aula de educação física para me fazer a aula de educação física com o professor Elvio Maia. E sucessivamente a isso, não era só eu. Eram os outros renegados, porque na realidade a palavra era essa, que se sentiam à vontade junto com o senhor. E eu acho que isso tudo foi me pautando e me mostrando a importância de se ter, primeiro, um colégio, que é o Colégio Tiradentes, que a gente não pode, de forma alguma, descartar a importância dele. Mas depois, professor, falar da importância do Elvio Maia na nossa história. Mas eu sentia isso, porque, na verdade, eu não fiquei muito longe de você, não. Eu fui melhor só uma coisa, porque a 7ª série eu não fiz 3, não. Eu fiz a 5ª série 2 vezes, a 6ª série eu fiz 2 vezes, a 7ª série também eu fiz 2 vezes, sabe, Dirley? Aí quando chegou na 2ª vez, na 7ª série, lá com 17 anos, aí a madre, né, a freira, virou assim para mim, ô Elvio, eu estou olhando aqui suas notas, aí eu não vou entregar essa carteirinha para sua mãe, não. 5 notas vermelhas, repetido pela 2ª vez da 7ª série, vai fazer 17 anos, eu vou entregar para você. Eu só quero te fazer uma pergunta. Quem é que vai ser você daqui 30 anos? E ali, aquela pergunta, na verdade, me entregou aquela... Quando ela me entregou aquela carteirinha, ela me entregou o passaporte da minha responsabilidade. E eu fui para minha casa morrendo de vergonha. Então, eu entendi
que tudo que eu passei na minha vida, eu tinha que ser diferente com os meus alunos. Porque, na verdade, tem muitas pessoas que é igual a gente, foi igual a gente também, né? E a gente mostra que nota não mede conhecimento, né? Eu olho para trás, quando eu vejo muitos alunos que eram os mais adiantados da sala, muitos não chegaram a lugar nenhum, porque a nota é meramente uma avaliação que a pessoa precisa de ter aquilo que não é medido não é avaliado. Mas nem essa avaliação ela é positiva, né? Porque às vezes ela não mede o conhecimento da pessoa. E às vezes uma pessoa que não gosta muito de estudar, ela se amadurece na época certa. E qual foi o seu tempo? Né? O seu tempo como aluno, aquelas bombas. Talvez ela tenha sido tão importante que talvez se não tivesse isso, você não tinha chegado onde você chegou. Então, professor, mas eu cheguei onde eu cheguei porque teve gente que acreditou em mim. E olha que foram poucos pelo caminho. Tinha alguns momentos que até meu pai duvidava da minha capacidade. Mas ele me tratava igual o senhor tratava. Porque o senhor me tratava como igual. Não era porque eu não enxergava, não era porque eu tinha uma dificuldade que eu podia ser diferente daqueles que eram perfeitos. E você lembra como que foi a primeira confiança, o voto de confiança que eu te dei, não? Foi no campeonato de arremesso de peso do colégio. Fui lá eu te convidei, né? Estava faltando gente para completar as Olimpíadas do Colégio Tiradentes. Lá estava faltando uma pessoa para arremessar. Professor Dilei, eu acho que você dá conta, acho que você é forte. Você não quer ir lá fazer um teste da Praça Forte, você lembra disso? Foi. Inclusive, faltei um treino, escutei uma semana inteira, né? Porque o senhor confiava, mas da mesma maneira que o senhor confiava, o senhor mostrava pra gente quando a gente errava. Tanto é que depois a gente vai aprofundar nessa questão, porque aconteceu um fato comigo lá em Bom Despacho, né? Que eu perdi pra um maldito lá chamado Zangão. Nunca esqueci o nome. Fiquei traumatizado com aquilo, né? Tava acostumado a arremessar 10, 12 metros no treino, o senhor me acompanhando. Chega lá em Bom Despacho, dá um grito e joga no pé, né? O peso. A verdade é esse grito que teve um gym aqui em Passos e tinha um cara, o tal de Rimendo, lá de Três Corações, né? Ele arremessava e dava aquele grito, né? O Dilei foi lá assistir, né? Viu aquele... Que encantado. E começou... O cara era, extremamente profissional, né? O cara foi campeão sul-americano. O cara era fera. E aí, lá em Bom Despacho, como é que foi, Dilei? Eu dei o grito. Quando eu dei o grito, caiu no meu pé o peso. A bola escapuliu. O Elvio olhou pra mim. Gente, eu perdi o apetite. Eu chorei, né? Você pensa que o Elvio veio. Meu querido, você perdeu. Você perdeu porque você não se concentrou. Você perdeu porque você não quis ganhar. Eu não esqueço de você falar isso pra mim. Você perdeu porque você não quis ser vencedor. Você perdeu porque você não quis se concentrar. E não foi só comigo, não. Outros companheiros meus que foram e que não conseguiram o êxito. Porque naquele tempo, não sei se o senhor se lembra, fazia muito tempo que o Colégio Tiradentes, ninguém derrotava o time de futsal de Bom Despacho dentro da quadra do 7º Batalhão. E foi a primeira vez que o senhor fez um trabalho lá de estratégia, né? Estratégia com os meninos. Me lembro muito bem do time e tal. E o time conseguiu ganhar de 3-2 do time de futsal de Patinga, de Bom Despacho. E foi uma vitória épica. E o senhor enalteceu. Agora, aqueles que o senhor perdeu, o senhor também não passou a mão na cabeça e nos disse a realidade, que quem perde é porque não quer ganhar. Porque, na verdade, é o seguinte, acho que perder ou ganhar faz parte do processo. Faz parte, claro. De um jogo, né? E quando você perde, mas você faz o melhor que você pôde fazer, aí não tem problema. É igual nas palestras que eu falo muito para professor, o mediano, que é o medíocre, né? O medíocre é o mediano. É aquela pessoa que gosta, de contenta em fazer o possível e não o melhor dentro daquilo que é possível. Então, assim, eu sempre cobrei uma dedicação muito forte das pessoas que estão para a competição. Mas, assim, eu acho que ali valeu porque foi importante para você, porque você viajou pela primeira vez com um grupo de pessoas, né, que você nunca tinha viajado na sua vida, a não ser com seu pai. Nunca. Né? Então, eu vi que valia a pena ter uma oportunidade. Então, a gente acreditou. Na época que nós entramos no Colégio Tiradentes, praticamente não ganhava nada em Passos, né? E depois de 5 anos depois, o colégio praticamente ganhava quase... Nós ganhamos 127 troféus em 8 anos de colégio, 8 ou 9 anos do Colégio Tiradentes. Professor, tem uma aqui que o pessoal tem que saber. A turma que está aqui na produção tem que saber. O Elvio, ele sabia lidar com o cara que era bom, com o cara que era marrento e com o cara que era problemático. E o Elvio tinha uns caras no time de futebol de salão que era marrento, chato, e ele sabia lidar com os caras. E ele lá em Bom Despacho teve um momento lá, uma contusão de um jogador muito importante, não vou citar o nome, bobagem, não precisa citar, né, professor? Não precisa. Vamos contar o santo, mas não vamos contar o milagre.
Aí o Barreto caiu no chão porque disse que tomou uma entrada feia. O Elvio Maia deu uma olhadinha pro lado, deu uma olhadinha pro outro, pegou um vidro de leite Phillips, passou na mão, foi lá e passou na perna dele, o cara levantou, né? Aquele famoso leite Phillips, né? Aquele famoso leite para soltar o intestino. Passou na mão e passou na perna do atleta, e o atleta levantou e fez o gol da vitória pro time de Passos, graças ao professor Elvio Maia, que falou para ele assim: isso não é nada de grave, você vai ver, eu vou passar um remedinho aqui, você vai sair dessa, você vai sair bem nessa. E não é que o cara tava fazendo, é cera mesmo. O professor Elvio Maia conhecia muito bem cada um dos seus atletas. Eu tinha uma vez uma atleta que treinava muito bem na hora de competir, ela ficava muito nervosa. E o que acontece? Quando você fica nervoso, a adrenalina, o que ela faz? Ela vai e puxa o seu açúcar. Exato. Ponto. E o cara precisa de dinheiro e cansa. E essa menina, eu tinha assim, um certo respeito muito grande. Ela era um grande atleta. Aí ela sempre reclamava uma dor no joelho, não sei o que, tal. No dia da competição, pessoal, vou passar um negócio aqui no seu joelho. Fui lá, peguei o álcool, peguei um pouco de água, passei, falei assim, agora você pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Você pode, foi competiu normal, não aconteceu nada, e ganhou a competição, e não teve problema. Então a vida é assim, nós nos sentimos, como professor, na verdade eu falo que muitas das vezes a gente é mais missão do que vocação, né? A gente está para mudar a vida de pessoas. Mas o que acontece, Dirley? Quando eu fui para formar em educação física, que eu falei para minha mãe que eu queria ser professor, e ela falou, não vai ser professor não, que professor reclama de salário a vida inteira, vai cuidar dos nossos negócios e tal. Mas aí quando eu formei, e eu falo isso muito nas minhas palestras, que antes de eu formar, 2 anos antes, eu fiz um estágio numa FEBEM. E eu trabalhava com o menor infrator lá. Menor que tinha esfaqueado, estuprado, assassinado alguém. E esses caras, eu comecei a trabalhar com atletismo. O que era importante o atletismo na vida daqueles caras? Porque tinha as corridas de rua no final de semana, era o único dia que alguém que participava daqui que podia sair, ir lá na rua e competir. Então eles davam o melhor que eles podiam dar. E quando eu chegava na segunda-feira lá, eles viam aquelas medalhinhas pequenas, né? É simples, mas para eles era uma conquista. E aí eu pergunto para você que está assistindo, qual é a tua conquista? Então, isso para eles era importante. Quando eu percebi, e quando eu fui formar em educação física, e lá eu fazendo aquele estágio, eu pensava, o que vai servir para mim esse estágio de atletismo? E aí, quando eu formei, no dia da formatura, minha mãe me chamou e falou assim, olha, eu vou te contar um segredo que eu nunca te contei. Quando você tinha de 4 para 5 anos, nós te levamos para Campinas para fazer a primeira cirurgia de vista. E o médico me chamou e falou assim, dona Helena, se o filho da senhora tirar a 4ª série primária, a senhora pode pôr a mão para o céu. Enfim, eu vou te abençoar porque eu tenho certeza que você vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, Dirley, quando a minha mãe falou aquilo, eu entendi que professor era mais missão, né? E quando, em 88, eu tive um professor que foi prefeito em Passo Cosme, que começou um trabalho dentro do esporte, muito importante, por quê? Ele precisava de um professor de atletismo, não tinha ninguém aqui em Passos que tinha um conhecimento daquilo. Aí eu falo, tudo que eu sou na minha vida eu devo muito ao Cosme. O porquê essa importância desse trabalho dele? Ele me deu a oportunidade que eu precisava. E tudo que eu cheguei na minha vida foi graças a essa primeira oportunidade. Então, às vezes, o que eu falo nas palestras, que eu falo para os meus alunos, que eu considero meus alunos, que eu dei uma aula para eles 1 hora, eu sou professor deles. Eu falo para eles o seguinte, isso é igual a um jogo de futebol. Aquele goleiro que não gosta que é reserva, que não gosta de treinar porque não joga. E, de repente, ele chega num jogo, ele é convocado a entrar porque o goleiro machucou, e ele pouco treinou porque não jogava, e a primeira bola que vem, ele toma um franco. E nunca mais ele tem uma oportunidade. Então é importante para a gente saber que, igual você teve a primeira oportunidade na rádio como repórter, foi a primeira oportunidade. E como é que você vê essa profissão sua como repórter? Professor, eu vejo a minha profissão como o senhor vê a do senhor. Não adianta nada eu usar o microfone para me beneficiar dele. Eu tenho que usar o meu microfone, eu tenho que usar o dom que Deus me deu em benefício daqueles que precisam. As pessoas, infelizmente, elas usam muito hoje o profissional para ganhar dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro traz muita coisa boa, mas também dinheiro é para ser utilizado na melhoria da vida, da condição das pessoas e da nossa própria e também da nossa família. Eu vejo que a minha profissão hoje, principalmente o trabalho que eu faço, é um trabalho que visa ajudar
como eu fui ajudado, Elvio. E eu vou aproveitar, já vou encaixar uma pergunta para o senhor aqui, que hoje a gente ouve muito essa palavra assim, inclusão. A gente ouve muito esse contexto de inclusão. Ah, o aluno precisa ser incluído, aquela pessoa que tem um problema de saúde precisa ter inclusão, aquele que tem uma cor diferente, aquele que tem uma pigmentação de cor diferente. Mas eu quero perguntar para o senhor o seguinte, antes de surgir essa questão da inclusão, o senhor já fazia isso. O senhor resolveu fazer esse trabalho todo de inclusão porque o senhor também precisava se sentir respeitado da maneira que você era, do jeito que você era, ou isso vem de dentro também da criação que a sua família te deu? Não, eu acho que isso é mais da formação familiar. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito caridosa, né? Então, Dirley, eu falo que quando eu estava no colégio estadual e eu encerrei o meu ciclo como professor do Estado na Escola Starling Soares, que é uma escola inclusiva. Eu nunca tinha trabalhado com crianças, né, com esses graus de dificuldade. E cheguei na escola, tinha uma menina cega e tinha um menino que não enxergava muito bem na mesma sala. Eles não faziam, o professor não dava atividade, a professora de apoio também não incentivava e ficava ele sentado no banco. Quando eu entrei lá, eu pus aquelas pessoas para participarem. E nunca aquelas pessoas ficaram sem participar da aula. Então, Dirley, isso é muito importante, por quê? Porque eu me via no lugar daquelas pessoas, né? Então, tudo aquilo que eu procurei fazer foi porque eu passei por dificuldade. E eu sempre coloquei aquelas pessoas no meu lugar. Então, hoje eu estou vendo aqui essa análise que fazemos dessas questões de esporte, de deficiência. Hoje nós temos mais de 500 mil pessoas com problemas visuais que participam do esporte, né? E qual é o processo nosso? Como você vê a importância do esporte na escola, no esporte da vida das pessoas? Inclusão. Aquilo que foi feito lá atrás comigo, porque hoje eu sou praticante de Muay Thai, sou faixa azul de Jiu-Jitsu, faço pilates e outra coisa, professor, eu acho que o esporte é a dinâmica necessária para aproximar o aluno da escola, aproximar o aluno daquilo que ele quer. A educação passa pelo esporte. Infelizmente, a gente vê que alguns homens públicos pensam somente em entregar ambulância, em comprar uma viatura para a polícia. Não que não tenha o que fazer, claro que tem que fazer, mas a inclusão através do esporte é a solução para muitos problemas. Professor, o senhor conhece, nós temos celeiros de jogadores de futebol, nós temos celeiros de jogadores de handebol, nós temos celeiros de jogadoras de futsal. As mulheres hoje têm o espaço dela. Eu me lembro muito bem que o senhor trabalhava a cabeça das meninas na escola para que elas fizessem aquilo que elas gostavam. Você quer fazer basquete? Vai fazer basquete. Você quer jogar handebol? Vai jogar handebol. Você não impunha, mas você exigia, através dessa inclusão dentro do esporte, que cada um fizesse o seu, dando o seu máximo dentro daquilo que gosta. E é possível a gente fazer. É que nem na minha profissão. Eu dou o máximo a cada dia porque eu gosto de fazer aquilo. E eu vejo que o senhor dá o máximo naquilo que o senhor faz porque o senhor ama o que o senhor faz. Senão nós não estaríamos aqui batendo esse papo aqui, levando essas informações para tanta gente que está nos acompanhando. Exatamente. Dentro dessas palestras que eu falo, que eu estava falando da questão do medíocre, e eu apresento um vídeo perguntando qual o seu sonho. Né? Todos nós temos um sonho. E esse vídeo ele é muito a vida das pessoas, de qualquer um, se vê nele. Porque às vezes você sonha ser uma coisa, mas durante a vida vai te encaminhando para outra. Mas não importa o que você vai ser. Se você for um bom plantador de alface, se você for um plantador de alface, seja o melhor plantador de alface. Se você é o lixeiro, seja o melhor lixeiro. Assim você vai mudar. Por quê? O que nós precisamos de mostrar para as pessoas é que elas podem ser importantes e fazer diferença na vida das pessoas. E o mais importante que eu penso, Dirley, eu faço essa pergunta muito reflexiva para os professores. O tema da palestra para os professores é: você é o professor que você gostaria que seu filho tivesse? Então, por que esse tema? A pergunta que eu faço, como para vocês: se você não existisse, que falta você faria? Né? Então, são coisas que a gente precisa de prestar atenção e mostrar que nós podemos ser importantes na vida das pessoas. É isso que nós sempre procuramos fazer. Agora, Dirley, no papel de professor e educador, como você que foi aluno, viveu esse tempo lá no Colégio Tiradentes, você teve professores e professores. Você vai lembrar daquele professor que te marcou positivamente ou negativamente, correto? Eu vou lembrar sempre de um Elvio Maia, que chegou para mim um dia e disse para mim assim, se eu não me esqueço: você vai ser um grande homem na vida, mas você tem que querer.
Como também, nós estávamos conversando ali falando dela, Maria Jabassi, que foi uma professora, uma mestra, que me marcou muito. E isso são coisas que a gente não pode deixar de lembrar nunca. Tiveram outros, mas aquele que chegou para mim e disse que eu ia ser alguma coisa na vida... Porque sabe o que acontece, professor? Quando você descobre uma determinada anormalidade na sua vida, por exemplo, como eu não tenho visão do lado direito e do lado esquerdo eu tenho apenas 75% de visão. Inclusive já fui feito uma cirurgia e a mesma situação. Meu pai, só sabe, coronel da Polícia Militar, minha mãe uma dona de casa. E tem cenas que a gente não esquece, como, por exemplo, a mesma cena que a mãe do senhor, que o pai do senhor vivenciou, quando o médico deu o diagnóstico da visão do senhor, foi a mesma. Agora, o senhor imagina o senhor olhar para um lado, o senhor com apenas 10 anos de idade, o médico olhar e falar, seu filho é cego, ele não vai ter muita esperança dessa visão dele progredir, a tendência dela é regredir a cada dia e piorar, e ele vai ficar cego com uma determinada idade. Hoje eu estou com 50 anos, me lembro exatamente de muitos falando isso, mas me lembro de cenas como, por exemplo, meu pai virando para o lado para chorar. Porque o senhor sabe que o pai e a mãe são aqueles que mais tentam a inclusão dos seus filhos. Claro. A gente vê que o pai e a mãe são aqueles que mais lutam para que a gente seja incluído no meio daqueles que, entre aspas, são diferentes da gente, ou seja, são naquele pensamento que a gente tinha que eles eram perfeitos. E hoje, eu penso, professor, que tudo que a gente passa, nada é por acaso, tudo é providência. Agora, que eu me lembro, e não é para puxar saco, eu não preciso te agradar, você é um cara consolidado na sua vida profissional, você é um cara consolidado na sua caminhada como profissional, como família, eu não preciso puxar saco seu. Eu falo de peito aberto, com o coração aberto, que foi um cara que me marcou, um cara que confiou em mim, um cara que me ajudou, um cara que estendeu a mão para mim, foi professor Elvio Maia, e eu falo isso para todo mundo, em todo lugar que eu vou, e é gratidão, cara, é gratidão mesmo, porque eu acho que o que nós temos que ter pelos nossos professores, eu até costumo dizer o seguinte, professor tem que ganhar muito bem mesmo, professor tem que ser amado, respeitado, e o professor tem que dar essa contrapartida também, porque tem muitas referências nossas, professor, que são os nossos professores. Claro. E você foi uma referência para mim. E eu quero te pedir, de coração mesmo, que você continue sendo essa referência, porque eu sei que você continua ajudando muitos alunos, como eu. Eu cheguei onde eu cheguei porque teve um cara que falou para mim, você vai ser foda quando você crescer. Agora, teve milhares que falaram para mim, você vai ser um lixo quando você crescer, porque você não vai ser nada. Na verdade é o seguinte, eu falo muito na vida, falo para os meus filhos, falo para os meus alunos, nas palestras, que vaca não dá leite, vaca tira leite. Exato. Se você não levantar de madrugada para ir lá tirar o leite dela, não vai dar leite. Então, na nossa vida, nós temos que fazer a nossa parte, né? Depois, sempre pedir a Deus pelo lugar que nos dê saúde, força, determinação, e que a vida é sempre muito difícil. Nunca vai ser fácil para ninguém. Para mim, Dirley, nunca foi fácil. Nunca foi fácil, nem para você. Todos nós vamos ter sempre problemas na vida, mas o importante é que nós precisamos de ter força, pedir a Deus que nos dê a força necessária para superar os momentos difíceis que nós vamos atravessar. Momentos são muitos, porque conviver com pessoas é difícil, não é fácil. Não é para mim, não é para você, é para todo mundo que tem as mesmas dificuldades. Mas, Dirley, eu falo nas palestras o seguinte, que você vai lembrar do bom e do mau professor. Eu prefiro lembrar dos bons momentos que eu tive com meus alunos. E você também foi das pessoas que marcou muito a minha vida, porque como amigo, como aluno, e mais importante, que você estava sempre animado, chegava perto de mim com aquele ocrão, era até mais... professor, como é que tá? E eu olhava assim... Coitado, rapaz. Não, você era uma pessoa muito alegre, né? Quando mas era só na aula do senhor, viu? Porque eu era triste na escola. Mas é porque é o seguinte... Eu me arrastava na escola. Sabe aquele jogador ruim que você arrasta dentro de campo? Eu era assim. Agora, quando era aula de educação física, não. Aí era só alegria. Deixa eu contar a gente está quase encerrando nosso programa aqui. E lembrar o seguinte... Uma vez o Cuca, você lembra do Cuca? Cuca é tio da minha esposa. O Cuca falou assim, é óbvio, você põe um ladrão para cuidar do seu dinheiro que ninguém vai roubar, né? Aí um dia eu estava lá no Colégio Tiradentes, eu tinha acabado de ganhar a eleição da federação, né? E estava ali dando aula, tudo. Era mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde. Aí o pessoal da guarita ali do batalhão, né? Chegou lá. Professor,
Ó, te avisando aí, tem uma ligação para o senhor lá de Belo Horizonte, da federação, para o senhor falar lá, está esperando o senhor, é urgente, né? Nossa senhora, eu olhei para um lado, olhei para o outro, aqueles meninos, né? Meu Deus do céu, como é que eu vou largar esses meninos aqui? Tinha um Andrezinho Floresta, que era levado pra caramba. Nossa, será levado demais? Misericórdia. Aí eu olhei para um lado, cara. Andrezinho, vem cá. Aí o Andrezinho chegou, ó, eu preciso de você cuidar desses meninos aqui. Só confio em você. Cuidado, toma conta desse menino pra mim aí. Jesus amado. E subi lá pra cima, liguei, ó, que eu voltei lá, Dirley. Tava todo mundo sentado em círculo, com o dedinho na boca. O cara, que é isso? O cara é levado pra caramba, né? Aí, o que eu quero falar? É por isso que nós precisamos de acreditar nas pessoas. E é isso que motiva a gente trabalhar com as pessoas com dificuldade, mostrar para elas que elas são capazes de superar. A minha vida foi assim. Às vezes a pessoa chega e fala, o Elvio é orgulhoso, o Elvio não cumprimenta a gente, o Elvio é fechado. Pô, o cara não sabe o que a gente passou, eu não consigo distinguir o rosto a 15 metros de distância. Então eu não consigo. E às vezes o cara me igual, professor, eu sei pela voz, né? Eu cumprimento, mas eu não sei quem é, né? Mas é isso, Dirley. Às vezes o cara passa perto da gente na rua, aí a Natasha fala assim, quem que é? Eu falo, não sei, não enxergo. Não sei, eu também, sim. Mas, Dirley, então, enfim, nós estamos aqui quase que encerramos a nossa hora H aqui, né? Eu quero muito agradecer meu mestre, a sua presença aqui no nosso primeiro programa, né? Eu te trazer que eu sempre fui puxo dos meus ex-alunos, né? O pessoal fala assim, meus ex-alunos eu ajudo, posso ajudar, a gente ajuda todos. Mas os ex-alunos também do senhor são puxa do senhor. Mas na verdade é você que está me ajudando hoje, dando a sua contribuição, uma pessoa ímpar no meio de comunicação. Eu aqui quero agradecer por essa oportunidade, né? De você estar aqui, convidando para os próximos aqui, que vão acontecer vários durante todo esse ano. E convido você também para compartilhar o nosso podcast, para que as pessoas entendam a importância de um professor e também você acreditar em você, porque todos nós podemos ser vencedores. Basta acreditar na gente. Eu acreditei em mim, como também acreditei no Dirley, e hoje ele também acreditou nele e é um grande radialista e um grande profissional. Forte abraço.